Natasha Campucci foi sequestrada aos 10 anos de idade e sobreviveu a 8 anos em cativeiro. Bem-vindos a mais uma terça-feira e a mais um caso criminal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho e me segue nas outras redes sociais. Eu tô sempre postando vídeos curtos por lá e falando um pouco sobre a minha vida. Natasha Maria Campucci nasceu em 17 de fevereiro de 1988 em Viena, na Austrália. Desde o início, sua vida foi repleta de dificuldades. Ela foi uma gravidez não planejada e sua chegada veio em um momento muito difícil para sua mãe, que já tinha 2 filhas adultas. A mãe da Natasha era uma costureira, ela trabalhava bastante para sustentar a família e ela era bastante rígida e nada afetuosa. Já o pai, o Lucas, era o completo oposto. Ele era bastante afetuoso, gostava muito das filhas, mas contudo ele era um beberrão e gastava a maior parte do seu dinheiro com mulheres e festas. Na escola, a Natasha sofria bullying e se sentia muito solitária. E em casa as coisas não eram muito diferentes, porque o ambiente era bastante tóxico e ela não encontrava nenhuma compreensão. Aos 5 anos, ela começou a fazer xixi na cama e, ao invés de receber ajuda, a mãe dela começou a humilhar ela constantemente e até mesmo em público. Ela regrava a quantidade de água que a Natasha podia beber. Na escola, ela sofria bullying por conta disso e era chamada de menina suja por molhar a cama. Aos 9 anos, os pais da Natasha se divorciaram e ela passou a dividir os finais de semana entre a casa do pai e a casa da mãe. Mas ela odiava ficar na casa do pai porque ele bebia até desmaiar na frente dela. Aos poucos, ela começou a adquirir compulsão alimentar para lidar com todos esses problemas. No dia 2 de março de 1998, a Natasha conseguiu convencer a sua mãe super protetora a deixar ela ir sozinha para a escola, um trajeto que levava apenas 5 minutos. Esse dia, ela saiu de casa sem se despedir da sua mãe após uma briga e no caminho ela percebeu que tinha um homem muito estranho ao lado de uma caminhonete branca. Wolfgang, 35 anos, técnico em comunicação, agiu rápido. Ele agarrou a Natasha com força, tapou a sua boca e jogou ela no banco de trás da caminhonete. Durante o trajeto, a Natasha, que assistia programas policiais, tentou ser esperta. Ela perguntou: "Que número você calça?", tentando obter algumas pistas, mas ele apenas deu um tapa no seu rosto. No porão de casa, o Wolfgang tinha um bunker antiaéreo da Segunda Guerra que ele havia reformado só para prender a garota ali dentro. Para chegar lá dentro, a Natasha foi carregada por várias portas, incluindo uma porta de aço que pesava 150 quilos. O cativeiro media exatos 5 metros quadrados, tinha um piso de concreto, uma cama estreita, uma pia, uma privada sem assento e um ventilador bastante barulhento. Enquanto isso, na superfície, a mãe da Natasha já havia acionado a polícia e um vizinho chegou a dizer que viu uma criança sendo colocada à força em uma caminhonete branca, mas os policiais levaram 16 dias para seguir essa pista. Quando os policiais bateram na porta do Wolfgang, ele foi completamente gentil, ofereceu café aos policiais e disse que estava sozinho em casa no dia do ocorrido. Os policiais olharam rapidamente a caminhonete, mas não viram nada suspeito e simplesmente foram embora. Agora vamos lá, nos primeiros dias que a Natasha passou ali trancada, ele nem ia vê-la. Ele deixou com ela um balde para que ela fizesse as suas necessidades e levava comida e água suja para ela beber. E depois de um tempo começou um controle total. Ele tinha regras absurdas. Ela era proibida de chorar, proibida de fazer qualquer pergunta sobre o mundo externo e ele queria que ela chamasse ele de mestre, mas ela se negou a fazer isso. O ápice da tortura foi quando ele instalou um sistema de som no bunker e ele controlava tudo 24 horas por dia, inclusive ele controlava quantas vezes a Natasha respirava. Isolada e sem nenhum tipo de estímulo, a Natasha passava os seus dias andando em círculo e contando os seus passos ali naquele ambiente pequeno. A solidão era tão grande que ela chegou a pedir para o seu sequestrador passar mais tempo com ela.
Aos poucos, o Wolfgang começou a oferecer algumas melhorias. Ele deu para ela um computador com um disquete com vários jogos e materiais escolares. Só que isso vinha com um preço. Ele manipulava ela dizendo que qualquer erro que ela fizesse, ele tiraria tudo dela. Começou também a manipular a Natasha psicologicamente. Ele dizia que os pais dela não se importavam e que não estavam procurando por ela. Embora, é claro, isso fosse uma mentira, a Natasha começou a acreditar nisso. Com o passar dos anos, Wolfgang aumentou o controle sobre a Natasha. Ele forçava ela a fazer as tarefas domésticas praticamente sem roupa. Além disso, ele tinha várias regras bizarras, como ela não poder olhar diretamente para ele. Aos 12 anos, a Natasha menstruou pela primeira vez e o Wolfgang ficou paranoico com possíveis restos de DNA pela casa. Então ele aumentou a vigilância sobre ela e foi nessa mesma época que os abusos sexuais começaram. Primeiro ele inspecionava todo o corpo dela e depois ele obrigava ela a passar noites no quarto dele sem roupa enquanto ele lia para ela livros sobre controle mental. Embora a Natasha tenha falado muito pouco publicamente sobre essa parte, ela nunca negou que foi abusada sexualmente por ele. Os abusos físicos também só foram aumentando, ele batia nela frequentemente e certa vez ele esfaqueou a perna dela e obrigou que ela mesma cuidasse do ferimento. Obviamente a Natasha tentou fugir algumas vezes, mas nunca deu certo e o Wolfgang fazia várias ameaças dizendo que se ela fugisse ou tentasse fugir, ele mataria toda a família dela. Aos 16 anos, a Natasha estava tão subnutrida que ela pesava somente 38 quilos e chegou a pensar em suicídio. Ela queimou vários papéis que tinham ali no seu cativeiro, mas quando ela começou a sentir o cheiro da fumaça, ela sentiu que devia viver e apagou tudo antes dele chegar. No dia 23 de agosto de 2006, quando ela tinha 18 anos de idade, ela finalmente conseguiu escapar. Wolfgang deixou ela aspirando a caminhonete e entrou dentro de casa para atender o telefone. Então essa foi a chance dela. Ela correu para a casa de uma vizinha e finalmente conseguiu pedir ajuda. A polícia foi chamada e a Natasha finalmente foi libertada. O Wolfgang, percebendo que ela havia fugido, entrou em desespero, ligou para um amigo e confessou que ele tinha sequestrado ela. Depois disso, ele cometeu suicídio se jogando na frente de um trem. Agora vamos aos erros gravíssimos que a polícia cometeu nessa investigação. Primeiro, que tinha uma testemunha que viu uma garota sendo jogada em uma caminhonete branca. Depois, eles só foram investigar esse caso 16 dias depois. E quando eles chegaram na casa do Wolfgang, ele já tinha limpado toda a caminhonete e não deu em nada. Após escapar, Natasha enfrentou grandes desafios para se reintegrar na sociedade. Ela passou 15 dias internada em um hospital psiquiátrico e depois disso ela sofreu grande assédio da mídia que queria que ela fizesse um papel de vítima que ela não queria. Em 2008, a Natasha processou o Estado austríaco pela investigação negligente e ganhou metade da casa do Wolfgang. Depois disso, ela comprou o restante da casa e, apesar de nunca ter morado lá, ela recebeu diversas críticas por isso. Ela sofreu grande pressão da mídia e críticas públicas, especialmente após declarar que havia perdoado o Wolfgang. Ela também escreveu um livro e esse livro deu origem a um filme que foi aprovado por ela. Muitas pessoas criticaram a Natasha por lucrar com a sua tragédia, escrevendo livros e concedendo entrevistas, mas ela disse que essa é a forma dela lidar com todo o seu trauma. Hoje a Natasha vive de forma reclusa e ela se dedica a ajudar mulheres e crianças que estão em situações vulneráveis. Bom, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui o que é que você achou dela ter perdoado o seu sequestrador e de todas as críticas que ela recebeu por contar a sua própria história. Não esquece de me seguir para acompanhar os vídeos que saem toda terça-feira e deixa seu like. Até a próxima!